aqui em Lauro de Freitas, município vizinhozinho do que eu moro. Moro aqui do lado, em Camaçari. Quero agradecer nesse momento ao nosso pastor Jorge, a nossa missionária Yara e a coordenadora de Mulheres Cristãs em Missão, Raileide, pelo convite e dizer que é uma responsabilidade estar nesse lugar. Nós somos crentes batistas e, portanto, prezar pela palavra é nosso ministério e nossa responsabilidade. E ocupar este lugar, pastor. Pastor Jorge está ali, mas o senhor também é pastor desta igreja. Requer muita dedicação e muita responsabilidade, porque deste lugar só pode sair a palavra de Deus. Nós não estamos autorizados a falar daquilo que Deus não nos autorizou a falar nessa manhã. Quero agradecer pela família do Diácono Jorge, pela alegria de conhecer Arthur nessa manhã, porque nos conduziram tão bem, né, de forma tão prudente e delicada a este lugar. Quero, na pessoa do pastor Robson, saudar todos os pastores que foram homenageados aqui nesta manhã, porque pastor Robson é meu amigo de infância. Nós crescemos juntos na nossa comunidade de fé, ali na Igreja Batista da Proclamação, em Pau da Lima, e por muitos motivos está aqui é especial, inclusive por ter reencontrado o Robson, sua esposa, sua família, nessa igreja, tão bem cuidados, tão bem amados. Agradeço à Igreja de Jesus Cristo que se reúne nesse lugar por cuidar tão bem da vida do pastor Robson. Quero, em nome da União Feminina Batista Baiana, na pessoa da sua presidente, professora Antônia Oliveira, saudar as irmãs da União Feminina desta igreja. Faço parte ali também, irmã Yara, do Conselho da União Feminina, e a nossa presidente, irmã Antônia, nos recomendou que todas as vezes que estivermos reunidas com as mulheres batistas da Bahia, que saudemos a cada uma das irmãs em nome dela e em nome da nossa secretária executiva, nossa irmã Selma Guedes. Trago um abraço especial da irmã Nádia Watanabe, que é coordenadora de Mulheres Cristãs em Missão do Estado, para esta igreja, especialmente para o pastor Jorge e para a nossa missionária Yara, a quem ela muito preza e tem em lugar especial entre os seus afetos. Então, pastor Jorge, sinta-se abraçado. Ela não pôde estar aqui comigo hoje, porque também está em outras demandas, mas geralmente é minha mãe quem me acompanha nessas minhas andanças pelo campo baiano. E saudar especialmente a Igreja de Jesus Cristo que se reúne nesta manhã para estudar a palavra de Deus e para despertar em seus corações, reanimar em seus corações o desejo e o ardor por cumprir o chamado missionário que cada uma de nós temos em relação ao nosso compromisso com o nosso querido, amado e amigo, não foi isso que cantamos agora? Jesus, o Salvador da nossa vida, remidor das nossas almas e garantidor da nossa vida eterna em seu próprio nome. Nesta manhã, nós estamos sendo desafiados a pensar sobre a educação cristã. Hoje é o dia, aliás, dia 23 de junho, é o dia em que nós celebramos o Dia de Educação Cristã, quando nós nos lembramos do compromisso que temos de sustentar as nossas casas formadoras de missionários e de missionárias. Há 100 anos, os batistas brasileiros são formados pelo CIEM, que antes era IBER, né? O Instituto Batista de Educação Religiosa, ali no Rio de Janeiro, e pelo SEC, que era o Seminário de Educação Cristã, ali em Pernambuco, na cidade do Recife. Hoje, o CIEM, Centro Integrado de Educação e Missão, e continuamos tendo o SEC, mas dizer que essas duas casas centenárias têm dedicado a sua vida, a sua obra, a formar missionários e missionárias para Cristo Jesus, por Cristo Jesus e em Cristo Jesus,
para a promoção do reino de Deus entre nós. A nossa União Feminina é uma organização originalmente missionária. Nós nascemos para fazer missões. Primeiro, nós éramos a Sociedade Feminina, e eu louvo a Deus pela vida desta organização, porque sinto na minha vida e na vida dos meus filhos os efeitos do trabalho missionário da Sociedade Feminina, que funcionava nas nossas igrejas batistas. Talvez os irmãos não saibam, mas eu nasci num lar cristão, mas a minha mãe não. Os meus avós, eles eram oriundos de vários lugares da Bahia. Meu avô sai dali de Creguenhem, no sertão baiano. Minha avó é descendente de uma mulher escravizada, portanto, formada na religião de matriz africana. Meu avô, muito católico, casaram muito cedo e foram morar ali, perto daquela região da Baixa dos Sapateiros, em Salvador, onde estava plantada, naquela época, a primeira igreja batista do Brasil. Todo casal jovem tem problema, os muito jovens têm mais problemas ainda, e naquela época, minha avó com 14 anos, meu avô com 20, estavam iniciando uma família, já tinham perdido o primeiro filho, minha avó agora ressentida, minha mãe, e eles, naquele conflito e naquela confusão de início de vida conjugal e com todas as limitações materiais daquele tempo, foram alcançados por aquela que nós chamamos de minha avó Flavinha, uma mulher cristã em missão da primeira igreja batista do Brasil, que, sendo vizinha deles, viu a angústia daquele lar, a tribulação daquela família e decidiu que seria e que buscaria paz com misericórdia na vida e na casa dos meus avós. E as bênçãos que alcançaram os meus avós naquele dia se estendem sobre a vida da minha mãe, sobre a minha vida e sobre a vida das minhas filhas. O trabalho de uma mulher cristã em missão. Então você está sentado aí no seu banco agora pensando: o que é que eu posso fazer? Qual a importância do meu trabalho? De repente até colocando-se para baixo, dizendo: eu sou nada, eu sou ninguém. Eu não tenho formação, eu não faço quase nada, eu posso contribuir com tão pouco. Saia desse lugar, meu irmão e minha irmã. Assuma a sua posição em Cristo, de que você foi chamado, vocacionado para estabelecer o reino de Deus, para pregar o evangelho da salvação. E uma palavra proferida debaixo da bênção do nosso Senhor Jesus Cristo é capaz de mudar a vida de gerações que virão depois de você. Eu fui amiga de missões, eu fui mensageira do rei, as minhas filhas são mensageiras do rei. A conselheira que cuidou de mim é a mesma conselheira que hoje tem cuidado das minhas filhas, porque Deus tem abençoado com longevidade a vida da nossa irmã Rossi Cleusa. E as minhas filhas, enquanto mensageiras, se comprometem diariamente com esta organização que é missionária, em pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Foi nas Mensageiras do Rei que eu aprendi que eu tinha 5 passos para viver uma vida cristã de plenitude. Viverei em Cristo pela oração, crescerei em sabedoria pelo estudo da Bíblia, reconhecerei a minha mordomia, enfeitar-me-ei com boas obras e aceitarei a responsabilidade da grande comissão. 5 ações que eu aprendi quando tinha 8 anos de idade e que nunca mais eu perdi de vista na minha vida cristã. Por que investir na vida dessas meninas? Olha Maria Eduarda ali, sentada do meu lado, combinando comigo. Por que nós precisamos investir na vida dessas meninas? Porque é nesta idade que nós aprendemos a amar, a servir e a propagar a mensagem do Cristo que nos amou, nos chamou e nos salvou. Depois, eu fui, na minha época, ainda tinha JCA, Jovens Cristãs em Ação. Mas, graças a Deus, eu fiquei por lá há pouco tempo, porque a JCA é quase o Caritó das igrejas batistas, né? Quem não casa,
fica lá na JCA. Então eu quero agradecer a Deus porque eu fui para a JCA, mas eu fiquei lá só um pouquinho de tempo. E o Senhor me abençoou com a vida de Rodrigo, que é o meu marido, a 4ª geração de batistas da família dele. Meu marido foi embaixador do rei, hoje também diácono na nossa igreja. E desta bênção que o Senhor me deu e nos alcançou, nós temos então 3 filhos, 2 meninas e um menino que está nos Amigos de Missões, mas que em breve também estará ali ingressando na organização missionária Embaixadores do Rei, que é uma organização para meninos, mas que foi idealizada pela União Feminina Batista Missionária, porque educar é a nossa missão. Chamado para a nossa vida é fazer missões através da nossa vida. Mas, especialmente neste ano, nós temos sido desafiados a pensar na nossa missão de propagar o Evangelho através da formação cristã nas nossas organizações missionárias, dizendo para o mundo que nós estamos buscando paz com misericórdia. E para refletir sobre a mensagem que a nossa convenção nos conclama para pregarmos esta palavra a tempo e fora de tempo, eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e nós vamos ler os versos 24 e 25 e pensar sobre que mensagem é essa, que missão é essa que tenho de buscar a paz com misericórdia para que o Evangelho do Reino de Deus alcance a vida daqueles que estão perto, daqueles que estão longe e daqueles que estão mais longe ainda. Mateus 7, 24 e 25. E diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Vamos ler juntos nessa versão que está aqui sendo reproduzida, né? Na parede aqui na tela. Vamos lá? Toda a Igreja de Jesus Cristo junta, Mateus 7, 24 e 25. Pedi ao irmão só para voltar aí um verso. Isso. Vamos ler juntos? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a tua igreja, Senhor, se reúne nesta manhã para dizer: fala, Senhor, porque nós que somos os teus servos queremos ouvir a tua voz. E pela tua palavra, Senhor, nós cremos que o Senhor está aqui neste lugar, porque nós nos reunimos mais que 2 ou 3 em teu nome. Pela tua palavra também, Senhor, nós cremos que pela mediação do teu Espírito, todos nós que estamos aqui nesta manhã podemos ouvir a tua voz. Por isso, Senhor, fala conosco, porque nós queremos te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aí nesse texto, chegando ao finalzinho do texto clássico e mais instrutivo para a Igreja de Jesus Cristo, deixado pelo próprio Jesus Cristo, que é aquilo que nós, como mensageiras do Rei, aprendemos a decorar bem cedo para apresentar nos passos, que é o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Nesse momento, Jesus já está encerrando o seu discurso e ele retoma tudo o que ele havia ensinado antes e dá um propósito para isto na nossa vida. Ele diz assim: o homem e a mulher que ouve essa minha palavra e as pratica, as coloca em
prática, as torna realidade nas suas vidas. Será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram ventos, veio a tempestade, vieram dias difíceis, ventos impetuosos, deram contra aquela casa, e esta casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Nos versos seguintes, ele faz uma contraposição ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Por quê? Porque ouve as palavras e não as pratica. Porque conhece a palavra, mas não a coloca em prática. E as intempéries, as forças externas são as mesmas. As mesmas que vieram sobre a casa edificada sobre a rocha, vieram sobre a casa edificada sobre a areia. Veio vento, veio tempestade, vieram dias difíceis, deram contra aquela casa e aquela casa caiu, ruiu, foi derrubada, porque estava edificada sobre a areia. O primeiro chamamento que nós temos para a missão é conhecer Jesus, conhecer a sua palavra e colocar a sua palavra em prática na nossa vida. As palavras finais de Jesus no seu ministério, aqui são as palavras finais depois do Sermão do Monte, mas as palavras finais do seu ministério foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sempre ao final de um momento de narrativa de Jesus, ele conclui nos chamando para estudar, para praticar e para ensinar esta palavra. Porque esta palavra, ela é o registro escrito da revelação de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o texto diz assim: quem ouve estas minhas palavras? E que palavras são essas? Em Mateus 1, de 5 a 9, nós temos então Jesus. Não é Mateus 1, não. É Mateus 3, a partir do 3. Nós temos Jesus começando a sua vida ministerial. No capítulo 4, nós temos Jesus se preparando para iniciar o seu ministério. E no capítulo 5, então, ele diz para nós nessa manhã duas palavras que nós precisamos ouvir e praticar para que a nossa vida seja edificada sobre a rocha. Ele diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Busquemos o quê? A paz com misericórdia, para que o mundo seja transformado pela presença poderosa do Espírito Santo de Deus na vida da sua igreja. Fazer missões é buscar paz com misericórdia para o lugar onde a igreja de Jesus Cristo está plantada. Buscar paz com misericórdia é exercer as palavras que ouvimos de Jesus, é colocá-las em prática na nossa vida, para que a nossa vida e a nossa igreja seja edificada sobre a rocha. E não importa o que aconteça ao nosso redor, a igreja de Jesus Cristo permanece firme, porque ela está estabelecida sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Mas nós precisamos pensar no significado dessas duas palavras, paz e misericórdia, para a nossa vida e para os dias que nós estamos enfrentando. A pastora Yara acabou de dizer que esta geração está vendo uma guerra. Eu não vi a guerra de 30. Eu não vi a guerra de 50.
mas nós sentimos na nossa pele os efeitos disso até hoje. Na Guerra de 54, os meus avós paternos moravam numa província chamada Ehime-ken, no Japão. E a minha avó materna, ela não estava nas cidades de Nagasaki e de Hiroshima, mas ela morava nas proximidades. Então, ela sente os efeitos disso na sua vida, primeiro, social, porque ela precisou reunir-se com seu marido, pegar 2 filhos pequenos, embarcar num navio, passar 30 dias cruzando o Pacífico e o Atlântico, descer aqui no Porto de São Joaquim, em Salvador, e foi ser colona na colônia do JK, em Mata de São João, e ali estabelecer um novo movimento de preservação e conservação da sua família. Só que aos 45 anos de idade, sob os efeitos da radioatividade que a minha avó sofreu quando estava sob os efeitos da guerra lá no Japão, e de tanto usar agrotóxico desconhecido e sem equipamentos de proteção aqui em Mata de São João, aos 45 anos de idade, minha avó morre de câncer de mama. 15 anos depois, 40 anos depois, o meu pai morre de câncer de adenocarcinoma de epíplon, porque ele trazia em seu corpo os efeitos de que uma guerra produz na vida das pessoas. Minha avó diretamente, meu pai indiretamente, porque com 5, 6 anos de idade, carregava aquelas bombinhas de agrotóxico nas costas e ia colocar aqueles elementos tóxicos todos sobre a lavoura. O irmão dele, que minha avó veio para o Brasil grávida, no Argentina Maru, morreu de câncer aos 60 anos. A irmãzinha dele, que veio com 9 meses para o Brasil, dentro do navio, com meus avós e com meu pai, está com um estágio avançado da metástase do câncer sobre o seu próprio corpo. O irmão, o 4º irmão, está em remissão de um câncer de fígado que teve há 4 anos atrás. De 6 irmãos, 4 sentem nos seus próprios corpos os efeitos do que uma guerra consegue produzir na vida das pessoas. O mundo é um lugar difícil e nós estamos em guerra desde que nós fomos expulsos da presença de Deus por causa do pecado. E o apóstolo Paulo vai dizer que essa nossa guerra que a gente enfrenta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra principados e potestades que atuam, mas que nós não vemos, mas nós sentimos os efeitos dessa guerra na nossa vida, no nosso corpo e na nossa comunidade. Todos os dias tem uma mãe chorando por um filho que foi abatido, porque, segundo o que se diz, estava envolvido. Mas é o filho de alguém. É o amor da vida de uma mãe que está caindo, tombado por esta guerra invisível que nós estamos enfrentando ao nosso redor. Todos os dias nós estamos enfrentando os efeitos que a guerra do pecado estabeleceu, porque o amor ao mundo é inimizade contra Deus, e inimizade é guerra. E todos aqueles que estão contra Deus, neste momento, estão enfrentando uma guerra nas suas vidas. E qual é o nosso papel enquanto missionários de Jesus Cristo? Pensar sobre o que significa a palavra paz. Bem-aventurados pacificadores, porque eles herdarão a terra. A mensagem do Evangelho diz que o reino de Deus chegou, e o reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no espírito. Justiça não é vingança. Paz não é segurança. E alegria não é felicidade. Justiça é garantia de direitos. Justiça é promoção da vida. Justiça é combater as iniquidades e os efeitos do pecado na vida das pessoas. Paz não é tranquilidade nem segurança. Paz é colocar em equilíbrio de novo todas as coisas.
O nosso chamado para sermos pacificadores é para que possamos restaurar a nossa casa, a nossa vida, a vida das pessoas que estão ao nosso redor através desse evangelho do reino, que é justiça, é paz e alegria no Espírito, é ordenar todas as coisas. Paz é shalom, e shalom de Deus é colocar de novo no lugar todas as coisas que estão desequilibradas. Mais desequilíbrio do que nós estamos vivendo nesse momento não existe, talvez não há precedentes na história. E Deus está convocando a sua igreja para o seu lugar de chamada, vocacionada pelo Espírito de Deus, para promover paz, para promover o equilíbrio de todas as coisas que estão ao nosso redor. Estabelecer a shalom de Deus é fazer aquilo que o profeta Eliseu fez, quando a viúva foi atrás dele e bateu na porta da sua casa e disse: ó, meu marido morreu, me deixou cheia de dívida, e os nossos credores estão na nossa porta agora, querendo levar meus filhos como escravos. Muitos filhos nossos estão sendo levados escravos nesse momento. E o profeta diz assim: é preciso estabelecer a shalom, é preciso reequilibrar as coisas, é preciso colocar as coisas no lugar. Mas só com a dimensão da espiritualidade sem ação? Não. O que é que você tem? O que é que você tem na sua casa? Eu tenho um resto de azeite. Então volte para a sua casa. Peça vasilhas emprestadas à sua vizinha e comece a derramar o pouco que você tem, porque Deus honra, Deus abençoa e Deus multiplica. E ela começa então a derramar azeite, e enquanto tem vasilha, o azeite está brotando. E acontece que quando terminam as vasilhas, o azeite para de escorrer. E aí ela volta para o profeta e diz assim: ó, o azeite parou. Ele disse: as vasilhas estão todas cheias, as vasilhas estão todas cheias. Agora é hora de estabelecer a paz de Deus de novo no seu lar, na sua casa e na sua família. Pegue o azeite, venda, pague as dívidas do seu marido e com o que sobrar, cuide dos seus filhos, ordene a sua casa e estabeleça a shalom de Deus de novo naquele lugar. Buscar paz é isso, é colocar a vida da gente em ordem, é harmonizar as dimensões da nossa vida, mas harmonizar a dimensão da vida daqueles que estão ao nosso redor. Não há paz sem salvação genuína pelo nome e pelo sangue de Jesus. Não há como ter harmonia, paz e equilíbrio na vida de uma pessoa que ainda não foi lavada nem remida pelo sangue de Jesus. Não há como construir o equilíbrio de todas as coisas sem que, primeiramente, cada homem e cada mulher tenha sido religado, feito as pazes com Deus em Cristo Jesus. E é papel dessa igreja. É papel dessa igreja missionária, é papel de cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, inspirados por esta palavra que nos ensina a pregar o amor e a salvação em Cristo Jesus, para que a paz se ordene de novo, para que a shalom de Deus equilibre a nossa vida, equilibre a nossa casa, mas equilibre também a nossa cidade. Lauro de Freitas não é melhor do que Camaçari. Praia Bonita, as duas têm. Mas problemas do lado de fora desta igreja também, essas duas cidades têm. Quando chove que alaga aqui, alaga lá. E quando os jovens daqui estão sob ameaça, os jovens da minha cidade também estão. E quando as mães de Lauro de Freitas choram, as mães de Camaçari choram também. E quando os pais de Lauro de Freitas choram, os pais de Camaçari choram também, porque a cidade está tumultuada. Não é assim que uma música de missões nossa diz? A cidade vive sem paz. Muita gente corre agitada no domínio de Satanás. Mas só quem pode
pregar libertação e estabelecer a paz de Deus, que é o equilíbrio de todas as coisas, é a Igreja de Jesus Cristo, quando se sente convocada, chamada e inspirada a buscar paz com misericórdia. Mas, além de buscar paz, nós precisamos falar também do outro texto, da outra palavrinha, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, porque eles serão chamados filhos de Deus. Misericórdia é ter a miséria do outro no coração. Misericórdia, o termo mais próximo disso, que a própria palavra de Deus usa, é o termo compaixão. E por isso, na nossa organização missionária, nós temos uma atividade permanente de compaixão e graça. Compaixão é sentir dor nas entranhas. Grave isso aí. Compaixão. A tradução do termo compaixão é sentir dor nas entranhas. É que paixão virou uma palavra fora de sentido para nós. O sentido original da palavra paixão é enfermar, é adoecer. É por isso que a pessoa, quando está apaixonada, ela está enferma, adoecida de todas as suas interfaces com o mundo, porque não vê bem, não ouve bem, não sente bem, não faz nada bem, porque está adoecida de amor e de paixão. E, na maioria das vezes, por uma coisa que a gente inventa e não realmente pela pessoa que é o objeto desta paixão. Mas, originalmente, a palavra compaixão quer dizer dor nas entranhas. E a palavra de Deus, pelo menos por 7 vezes, diz que enquanto Jesus esteve entre nós, muito do que ele fez foi movido de íntima compaixão. Já ouviram essa expressão na palavra? Vê as pessoas com fome e movido de íntima compaixão. Olha para as cidades de Decápolis e diz que sente íntima compaixão. Vendo os caídos pela beira do caminho, Jesus sente íntima compaixão. Compaixão é dor nas entranhas, e a dor talvez que mais se aproxime da compaixão é a dor de uma crise renal. Quem já teve uma crise renal aqui? Dói ou não dói? Dói mais do que ter neném. Diz que ter um bebê... Cadê a mãe de Arthur? Diz que ter um bebê normal é uma dor semelhante a quebrar 7 costelas ao mesmo tempo. Mas eu acho que a dor renal, ela ainda é uma dor que dói mais do que a gente ter um filho. Então, o termo, a dor que mais se aproxima da compaixão é dor de cálculo renal. E o texto diz que bem-aventurados são todos aqueles que, enquanto filhos de Deus, conseguem sentir as dores deste mundo e não permanecer indiferentes a ela. Porque o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é a indiferença. E a Igreja de Jesus Cristo não pode ser indiferente ao sofrimento do povo que está ali, fora desta igreja. Entende que nós precisamos olhar para as pessoas e sentir cólicas renais diante do sofrimento delas? Porque é isso que Jesus vai nos perguntar naquele grande dia, Mateus 25. Vocês todos me deram de beber quando eu tive sede. E vocês me deram comida quando eu tive fome, me cobriram quando eu estava nu, me visitaram quando eu estava doente e foram me ver quando eu estava encarcerado. Mas, Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos. Por isso, vinde benditos de meu Pai e possuí por herança esse reino de paz, de justiça e de alegria que está proposto para cada um de vocês. Mas os malditos que ficarão de fora são aqueles que viram a fome e não fizeram nada. Viram a sede e não fizeram nada. Viram o frio e não fizeram nada. Viram os doentes, viram os encarcerados
e não se moveram em íntima compaixão para acolher os filhos e as filhas de Deus que sofrem por desobediência e por causa do pecado. Infelizmente, a Igreja de Jesus Cristo tem fechado os seus olhos por uma série de questões que estão para além daquilo que o Evangelho nos manda. Na maioria das vezes, nós estamos posicionados em lugares de distinguir quem merece e quem não merece, quem pode e quem não pode, quem tem direito e quem não tem. O reino de Deus não é para os sãos, o reino de Deus é para todos aqueles que estão doentes. A Igreja de Jesus Cristo precisa mover-se a partir desse sentimento de Jesus, de íntima compaixão, de olhar para a dor do outro e não ser indiferente, mas agir com graça, com misericórdia e com compaixão. Veja, nós temos no Evangelho um episódio em que Jesus se aproxima do tanque de Betesda, e Betesda é o lugar da miséria. E quando ele chega lá, ele encontra um paralítico. E esse homem está lá, deitado no chão. Todo mundo está no templo. Todo mundo está lá no templo celebrando. Mas Jesus não está no templo. Jesus está no lugar da miséria. E quando ele encontra com o paralítico, ele olha para o paralítico e diz assim: o que é que você precisa? O que é que você quer que eu faça por você? E sabe o que é que ele responde? Ele é paralítico. Sabe o que é que ele responde? Eu estou aqui e eu não tenho uma pessoa que me jogue no poço quando o anjo move as águas. Me parece que ter amigos é melhor do que obter a cura da paralisia. Porque a cura da paralisia pode vir, mas a solidão que nos assola, às vezes, ela é incontrolável. Jesus olha para esse homem e diz assim: você não tem um amigo, e talvez não ter amigo é mais grave do que ser paralítico. E ele diz assim: você não tem amigo, eu vou ser seu amigo nesta hora. Levante, pegue sua cama, ande, saia e glorifique, e vive a sua vida. O contrário disso é quando Jesus está em Betânia e a casa está cheia. E nós temos outro paralítico. Mas esse não está solitário, esse tem 4 amigos que foram na sua casa e disse assim: olha, se nada der certo, pelo menos hoje você sai para dar um passeio. E bota esse amigo em cima de uma cama, de uma maca, e sai arrastando ele pela cidade toda. E quando chega na casa, a casa está cheia. Mas eles não desistem de agir movidos de íntima compaixão. Ele diz assim: a casa está cheia, a gente não entra pela porta, a gente entra por outro lugar. Eles sobem o telhado, eles destelham a casa dos outros e colocam o paralítico lá na frente, cara a cara com Jesus. É por isso que ter amigos é melhor do que ser curado da paralisia. E Jesus diz: os seus pecados estão perdoados. E porque há perdão, há sementes de vida sendo plantadas na sua vida nesse momento, levante, pegue sua cama e vá embora. Vá celebrar a vida com os seus amigos. Isso é a vida de Jesus na nossa vida, isso é a vida da igreja. É mover-se de íntima compaixão para buscar a paz com misericórdia. Porque o contrário disso é a indiferença. E sobre a indiferença, nós precisamos pensar desse nosso lugar. O Salmo 115 diz que amaldiçoados são todos aqueles que fazem para si ídolos. Porque os ídolos têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm pernas, mas não vão para canto nenhum. Têm braços e são incapazes de estender a mão. Paralelo a isso, Jesus Cristo estabelece uma outra visão daquilo que somos nós. Reforçados na construção que o apóstolo Paulo faz. Ele diz que a igreja é um corpo. E o que é que um corpo tem? Um corpo tem olho, tem boca, tem ouvido, tem coração, tem perna e tem braço.
E o corpo de Jesus Cristo, que é a igreja, não pode ser indiferente ao sofrimento daqueles que estão ao nosso redor. Porque se de toda a igreja de Jesus Cristo se calar, até as pedras clamarão. E sabe o que é que nós vamos nos tornar? Ídolos. Quem é o ídolo? Quem tem boca, mas não fala. A igreja de Jesus Cristo precisa falar e proclamar as verdades do evangelho daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. A igreja de Jesus Cristo é um corpo que tem ouvido, que ouve o clamor das nações e diz: eis-me aqui e envia-me a mim. Nós temos pernas para andar calçados na preparação do evangelho, espalhando esse evangelho da paz, que busca as pessoas com misericórdia. Nós somos os braços que Deus usa para abraçar as pessoas que estão ao nosso redor. A igreja de Jesus Cristo não pode ser indiferente, porque o lugar da indiferença é o lugar do ídolo. A igreja de Jesus Cristo é um corpo vivo, que vive e que vibra pela presença de um Cristo vivo que está no meio de nós. O papel da educação cristã na igreja é ajudar a cada um de nós a assumirmos o nosso chamado e exercê-lo com graça, compaixão e misericórdia. As organizações que nós temos, as organizações missionárias, elas são celeiros, são ninhos, onde missionários e missionárias são preparados. E toda a igreja de Jesus Cristo é convocada para, em nome desse Cristo que nós amamos e nós servimos, colocar sobre o mundo aquilo que Jesus Cristo disse: o reino de Deus chegou. Quantas pessoas você conhece e estão fora deste reino? Quantas pessoas você conhece e nesse momento vivem atribuladas e não encontram um amigo para jogá-los no poço quando as águas se mexem? Quem vai jogar os perdidos no poço quando o anjo mexe nas águas? Somos nós. Nós temos o espírito de ressurreição e de vida. Nós somos aqueles a quem Deus chamou para exercer o ministério da igreja, a missão da igreja, com paz e com misericórdia. Que o nome de Jesus seja glorificado no nosso meio e a nossa vida seja um instrumento de louvor e glória para o nome do Senhor Jesus, que nos amou, nos salvou, nos regenerou e de quem aguardamos o retorno para levar a sua amada igreja. Que Jesus Cristo nos abençoe.